Saudamos todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nos encontramos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Somos agradecidos por este dia de vida que estamos tendo e também por estes momentos que teremos estudando a Palavra de Deus. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que compartilham esses estudos, vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos, e nós queremos então aqui mandar um alô especial para o Elielson Pedro Moreira, lá de Sobreiro, no Espírito Santo, está aniversariando hoje. Parabéns, Elielson, que Deus lhe abençoe e lhe dê muitos anos de vida e que você viva na presença do Senhor. Também Aline Restreiro é de Portugal, Edileninha Santos é de Aracaju, Sergipe, Edna Souza é de São José dos Campos, São Paulo, Creuza Prudêncio é de Sapucaia, em Baixo Guandu, no Espírito Santo. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus, obrigado por este dia de vida, obrigado por este momento que temos para estudar a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo se faça presente com cada um de nós, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar as verdades da Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa cada um dos que acompanham conosco os estudos a cada dia. Ajuda-os nas suas necessidades, nos seus problemas. Dê vitórias a cada um. Que permaneçamos firmes na fé, aguardando o nosso Senhor Jesus. Abençoe também o Elielson, que está aniversariando hoje, e todos os demais aniversariantes. Todos aqueles que nos escrevem pedindo orações, são bênçãos que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queremos lembrar a todos vocês que amanhã, sábado, dia 12 de junho, nós estaremos iniciando o nosso curso bíblico. Será uma vez por semana um vídeo. É um vídeo curto, é um vídeo fácil de se entender e nós queremos, através deste curso, ajudar aqueles que não têm muita intimidade com a Bíblia, não conseguem encontrar os livros que são citados, as passagens bíblicas, e nós vamos então, em poucas lições, trazer para vocês algum conhecimento para que possamos saber usar a Bíblia. E esperamos que você também seja inscrito para este curso e ofereça para aquelas pessoas que você conhece que quer dar o estudo bíblico. Você pode levar o seu telefone celular e no seu telefone celular mesmo assistir com a pessoa o vídeo junto com a Bíblia e, claro, acompanhando as instruções que nós vamos passando para vocês. Nós vamos hoje então concluir o estudo da semana. Falamos sobre o santuário da Nova Aliança. Como nós dissemos durante toda a semana, vou ainda repetir mais uma vez, no santuário terrestre havia sacrifícios de animais. Normalmente era um cordeiro de 1 ano sem defeito. O pecador tinha que levar aquele cordeiro quando iria confessar os pecados. Normalmente, no santuário, tinha 2 sacrifícios, o da manhã e da tarde. Esses eram diários. Não era oferta pelo pecado, mas era um sacrifício apontando para Jesus que haveria de vir. O pecador, quando se sentia tocado pelo Espírito Santo e queria confessar então os seus pecados, o que ele fazia? Ele levava um cordeiro de 1 ano até o santuário. Ali no santuário ele colocava a mão sobre a cabeça daquele cordeiro, ele confessava ali os pecados, não audivelmente, que ninguém precisa saber dos pecados que estão sendo confessados, mas ali ele falando com Deus, com a mão sobre a cabeça do animal, ele confessava os pecados e depois de confessado, o que ele fazia? Ele pegava uma faca e degolava aquele cordeiro. Era trágico. O pecado, amigos, irmãos, irmãs e amigas, o pecado é trágico. O pecado nos leva à morte. E aquele cordeiro não tinha nada a ver com o pecador, mas morria em lugar do pecador. Não é que o cordeiro perdoava os pecados, de forma nenhuma. Mas era a fé que aquele que havia levado o cordeiro tinha em Jesus, que estava sendo prometido e que viria morrer em lugar do ser humano pecador. Então, o que perdoava os pecados, o que salva, é a fé em Jesus. E então Deus nos perdoa e nos torna justos. Hoje é a mesma coisa.
Nada que nós fazemos pode perdoar os nossos pecados e nem nos colocar em condições de perdoados diante de Deus. Quem nos perdoa é Jesus. É por isso que nós estudamos esta semana, mencionamos aqui várias vezes, Hebreus capítulo 8, capítulo 9. Jesus, ele está no santuário celestial intermediando, ele é o nosso mediador entre nós pecadores e Deus. Não existe nenhum outro mediador entre o ser humano e Deus, é somente Jesus. É por isso que quando você for orar, quando você for conversar com Deus, você fala sempre em nome de Jesus e não em nome de outra pessoa ou de imagens e nada que às vezes é considerado santo, porque somente um é santo, que é Jesus Cristo. Então nós, durante esta semana, fizemos este estudo e como então nós podemos entender que o acesso ao Pai, o acesso a Deus é através de Jesus Cristo. Como é que nós podemos entender isso? O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 5, no verso 2, ele nos escreveu: foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Então foi por Jesus que nós somos entronizados e temos acesso até o Pai, porque Jesus, ele morreu em nosso lugar. E então o apóstolo Paulo, aqui em Romanos capítulo 5, verso 1, ele diz: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Então, por meio de Jesus, nós temos paz, nós temos perdão dos nossos pecados. Em Efésios, no capítulo 2, Efésios capítulo 2 e no verso 18, o apóstolo Paulo também escreveu: agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Então, mais uma vez, a palavra de Deus nos esclarecendo que por causa do que Cristo fez, o que ele fez? Ele tomou o nosso lugar. Ele se fez pecado por nós. Ele se entregou para morrer na cruz do Calvário para pagar o preço do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6, verso 23. Ainda em Efésios capítulo 3 e no verso 12, o apóstolo Paulo também escreveu: por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Então, por meio de Cristo, é que nós temos acesso. Com ousadia, diz aqui, nós não precisamos temer, nós não precisamos ficar em dúvida se nós vamos ser aceitos pelo Pai, se Ele vai nos receber no seu trono de graça ou não. Ele diz aqui, por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Amigos, amigas, irmãos e irmãs, Jesus, ele fez tudo o que precisava ser feito para a nossa salvação. O que nós precisamos agora é aceitá-lo em nossa vida, é nós morrermos para o pecado, os nossos desejos carnais. Precisamos mortificar esses desejos na carne. Tudo aquilo que nós sentimos vontade de fazer e que nos separa de Deus, nós precisamos morrer para isso. E nos alimentar da palavra de Deus, orar, buscar forças em Deus para nós não voltarmos à velha vida de pecado. Quantas pessoas estão lutando para abandonar um vício? Quantas pessoas estão lutando para mortificar os desejos da carne, mas lutam com suas próprias forças, não se entregam completamente ao poder regenerador do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Então, enquanto nós estivermos tentando vencer os desejos e paixões carnais, vencer os vícios que nós temos, que destrói o nosso corpo, por nossas próprias forças, nós iremos fracassar. Mas somente quando nós nos entregarmos completamente nas mãos de Deus, nós nos rendermos e nós dizermos a Deus: ó Pai, tenhas misericórdia de mim, faça em mim a tua vontade.
E aí sim, Deus vai nos capacitar, vai nos dar forças para que estes desejos carnais eles sejam vencidos em nossa vida. Quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, o pecado foi vencido em nosso favor. Jesus ele deu um golpe mortal na serpente que é Satanás, mas o diabo ainda está vivo. Ele ainda continua tentando levar milhares e milhares à perdição. Mesmo pessoas que já aceitaram a Jesus são assediadas constantemente por Satanás para tirá-los deste caminho. Mas nós precisamos nos esforçar para termos comunhão com Deus, para orarmos, para estudarmos a Bíblia diariamente, para que o inimigo não tenha poder sobre nós. E para que nós então possamos viver de modo vitorioso, nós devemos morrer para os desejos e paixões carnais. Somente assim, quando nós morrermos para as paixões carnais, é que nós iremos viver de modo vitorioso em Cristo Jesus. Nós agora que aceitamos a Jesus, nós somos uma nova criatura. As coisas velhas, elas passaram, não devem fazer mais parte da nossa vida. Vamos sentir vontade de fazer novamente, mas nós precisamos nos apegar a Cristo e através dele sermos também vitoriosos. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco nesta semana estudando a Bíblia mais uma vez. Voltaremos no domingo dando sequência a esta série. Na semana que vem nós vamos ter o nosso penúltimo estudo desta série Deus e a Aliança com o seu povo. Nós vamos na semana que vem falar sobre a fé da aliança. Mas não se esqueça, amanhã começa o nosso curso bíblico uma vez por semana, conhecendo a palavra de Deus. E eu espero que você esteja participando conosco e compartilhando com os seus amigos. Que Deus abençoe a cada um, que nos dê um feliz dia da preparação, que é hoje, a sexta-feira, nos dê um feliz sábado e nos dê um bom final de semana. Mas não nos esqueçamos, farei com eles aliança eterna, jamais deixarei de lhes fazer o bem. Que Deus nos abençoe. Jeremias 32, verso 40.